Fala galera, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa. Mas, como a vida segue, a gente precisa dar sequência num conteúdo que faltou a gente ver antes dessa semana de provas que está chegando, né? Aproveito para tranquilizar todos vocês com relação às provas. A gente vai fazer via FIB Online, mas vai ser bastante tranquila, vai ser dividido em duas atividades avaliativas, né? Uma com conteúdo que a gente viu em sala de aula, com conteúdo presencial, e outra relacionada, no início de abril, relacionada a esse conteúdo feito à distância. Né? E essa é a primeira parte desse conteúdo à distância, que é continuidade do que a gente viu. Bom, o que é importante? É importante vocês entenderem aqueles conceitos de demanda que nós já vimos, os tipos de demanda, e quais são as tarefas de marketing para cada tipo de demanda identificado. Mas aí, dando sequência, a gente entende que o nosso papel enquanto profissional de marketing e de comunicação é entender a demanda do mercado e promover o melhor ajuste, fazendo com que a gente consiga colocar no mercado o produto, ofertar o produto que melhor se adequa a essa demanda de mercado. Então, o que a gente tem? Dentro desse processo de entendimento da demanda, a segmentação ela tem um papel bastante importante, porque a gente consegue entender melhor quando a gente especifica melhor esse público. Né? A gente consegue oferecer um produto mais adequado a essa demanda quando a gente entende que o público tem especificidades, tem particularidades que determinado nicho, determinado segmento vão apresentar como diferença de um ponto a outro, até mesmo para um mesmo produto. Por exemplo, então para a gente entender o conceito de segmentação, é preciso a gente entender que sempre vai existir um mercado que é um conjunto de compradores e vendedores. Então, se eu perguntar para vocês na prova, como eu perguntei na sala de aula da última vez, por que as empresas segmentam o mercado? Basicamente, porque as pessoas são diferentes umas das outras, elas têm diferentes perfis, também pelo fato de que existem diferenças culturais gigantescas. Se você pegar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, uma embalagem de tintura de cabelo aqui no Brasil é de uma forma. Como seria essa embalagem de tintura de cabelo nos Emirados Árabes, onde a figura da mulher, a mulher não pode se expor, ela não pode mostrar os cabelos. Então, como que a consumidora dessas regiões ela vai escolher a tinta de cabelo dela se ela não consegue visualizar porque não é permitido que a mulher mostre o cabelo? Como que o McDonald's atua num país como a Índia, onde a vaca é sagrada e a carne bovina é matéria-prima do hambúrguer do McDonald's? Então são essas diferenças culturais que fazem com que a gente possa afirmar que uma empresa só ela não consegue atender 100% do mercado. Além disso, as pessoas têm valores diferentes, crenças diferentes. Para algumas pessoas, para alguns grupos, pode ser aceitável que uma empresa faça testes, uma empresa de cosméticos faça testes em animais. Para outras pessoas, isso pode ser um crime. Né? Pode ser fator de cancelamento da marca. Né? Então, essas diferenças elas precisam ser bastante avaliadas. Aí dentro para a gente entender isso, vamos pegar como exemplo o segmento têxtil, para a gente entender como é a segmentação, a escolha desse mercado-alvo, pensando no segmento têxtil. Então pensem em marcas de roupas que vocês gostam de usar. Só que a questão é que todos vocês da sala têm mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos a mesma classe social. Então, teoricamente, uma marca que atenda o público jovem, ela seria para a classe toda, certo? Nem sempre é assim. Então, mas a gente pode entender esse processo de segmentação pensando que o segmento têxtil, o setor têxtil, ele pode atender os jovens, classificando como, por exemplo, a Leves, que atende jovens de ambos os sexos, de classes sociais A e B. Você pode, por exemplo, pensar num público A. Você tem a Lelis Blanc, uma loja que já existiu aqui na cidade de Bauru e há algum tempo atrás já não existe mais, hoje funciona uma imobiliária.
mas uma loja com atendimento super premium, com roupas caríssimas, de alto valor agregado. Isso reflete até no tipo de serviço. Então a loja tinha manobrista, tinha serviço de champanhe, atendimento domiciliar de novas coleções, então tinha um monte de coisas, de serviços diferentes que faziam com que esse produto pudesse ser classificado como premium e que atendesse a classe A, porque a classe A demanda por um tipo de atendimento diferente. Você pode também pensar dentro do segmento têxtil as pessoas que praticam esportes. Então você já tem 3 marcas diferentes que atendem 3 públicos diferentes. A Levi's com público jovem, Lelis Blanc com público feminino classe A, a Track and Field com pessoas que gostam de praticar esportes, também de classe A. Aí você pode mudar apenas a classe social e mudar o produto, com um Centauro, por exemplo. Então as empresas elas segmentam os produtos para que esses produtos cheguem mais diretamente no público ideal, né, no perfil de público que essa empresa tem capacidade e intenção de atender. Dentro desse mercado mais atual, né, a gente precisa pensar esse conceito do esquema de marketing moderno. Por quê? Porque antes as empresas elas ofereciam apenas bens e serviços para o mercado e em troca o mercado dava dinheiro. Ou seja, eu sou produtor, eu ofereço um produto X para o meu mercado, esse mercado aceita esse produto, compra e me dá dinheiro. Hoje a coisa não funciona mais assim. Hoje a empresa ela tem que se comunicar com o seu consumidor, com o seu comprador, e em troca esse comprador, esse consumidor, ele dá informação para o setor. Né? Feedback a respeito do produto, a respeito de qualidade, a respeito de desempenho. Então as empresas que estão atentas a esse tipo de feedback do mercado, elas conseguem desenvolver melhor os seus produtos. Aqui, pessoal, a gente dá uma relembrada no conceito da pirâmide de Maslow de necessidade, porque a gente tem que entender necessidade e desejo. Logo no início dessa disciplina, eu mostrei para vocês como ilustração, para falar de necessidade e da evolução da nossa necessidade, o exemplo de comunicação, não sei se vocês lembram, onde eu mostrei para vocês desde o primeiro telefone que a nossa necessidade enquanto consumidor ela foi evoluindo bastante, a gente precisava se comunicar, aí essa necessidade de comunicação começou a exigir novas tecnologias, exigir novas especificações do produto telefone, até que a gente saiu daquele telefone que usava telefonista e chegou num smartphone que faz tudo, inclusive a gente faz até ligação por ele. Né? Então, um produto que era exclusivamente para se falar, para se comunicar, se tornou uma ferramenta, um centro de entretenimento onde a gente consegue desenvolver várias atividades. Então, entendendo esse conceito de necessidade e como dizia Maslow, que essa nossa necessidade ela vai evoluindo à medida que a gente satisfaz uma outra necessidade surge, a gente precisa entender a diferença de necessidade e desejo, que é extremamente importante para a gente pensar a forma mais eficaz de chegar nesse consumidor. Por exemplo, todo mundo sente fome, todos os dias, a gente sabe que precisa comer. Comer é uma necessidade básica, né, como especifica a pirâmide de Maslow. Mas hoje eu estou com vontade de comer um Big Mac. O Big Mac não é uma necessidade, ele é um desejo. Do mesmo modo que eu não posso sair por aí pelado, então eu preciso usar calça. Eu posso usar uma calça qualquer, sem marca, ou posso querer usar uma calça da Diesel. Necessidade é usar roupa. Desejo é usar uma calça Diesel. Então são duas coisas completamente distintas e que têm grande importância nesse processo. Por quê? Porque o marketing ele não vai criar necessidade, ele vai influenciar no desejo. Ou seja, nós, profissionais de marketing e de publicidade, a gente não tem como chegar para o nosso público-alvo e dizer, olha, você vai sentir fome daqui a 5 minutos. Não, porque eu sei que ele vai sentir fome mesmo. O que eu faço, através das técnicas de comunicação, é influenciar esse consumidor para que, quando ele sentir a necessidade de comer, ele sinta desejo por uma comida específica. Ou seja, desejo por um Big Mac.
Quando ele precisar comprar uma calça, ele queira comprar uma calça da Diesel. Então, nós jamais vamos criar necessidade, somente influenciamos no desejo. E esse desejo é sempre traduzido num produto. Como num produto? A calça da Diesel ou o Big Mac. Porque a necessidade ela é latente, ela sempre vai existir lá no consumidor. E aí, pessoal, este produto que é traduzido, né, em desejo, ele pode satisfazer tanto a necessidade quanto o desejo. Por quê? Se eu estou, continuando ainda nesse exemplo de comida, né? Acho que deve ser pelo horário que eu estou gravando esse vídeo. Se eu estou com fome, mas não posso comer um Big Mac, qualquer outra coisa que eu vir a comer vai satisfazer a minha necessidade. Mas o meu desejo vai continuar lá brigando comigo. Ou era para você comer o Big Mac e você não comeu o Big Mac. Então, dentro do escopo do marketing, né, que são as formas possíveis de se fazer marketing, que são bens, serviços, eventos, informações, pessoas, ideias, todos esses itens que constam desse escopo, eles podem ser traduzidos num produto, numa marca. E essa marca é que tem a personalidade do produto que vai se identificar com este consumidor que está fazendo parte desse processo de relacionamento com o consumidor, com a marca, de troca de informações dentro do sistema moderno de marketing. E para que a gente consiga efetivamente estabelecer um relacionamento com este consumidor, o valor é extremamente importante. O valor ele está muito relacionado com a expectativa que a gente tem do produto. Sempre uma dica que vai valer para a vida de vocês. Cuidado com as expectativas que vocês criam com relação às coisas na vida de vocês. Por quê? Quanto maior é a sua expectativa com relação ao produto, se este produto não satisfaz as suas expectativas, maior vai ser a sua decepção. Isso vale para tudo, gente. Então, o valor é a continha que a gente faz na cabeça aqui que vai dizer se vale a pena ou não comprar um produto. Se vale a pena ou não fazer um esforço para adquirir o produto. Então, o valor é igual benefícios dividido pelos custos. Custos de quê? Financeiro? Não necessariamente. Pode ser custo de tempo. Por exemplo, nessa época de pandemia e isolamento social que a gente vive, o que me custa sair para ir ao supermercado? Exposição, um supermercado lotado. Então, muitas vezes eu posso optar por não ir até o supermercado adquirir determinado produto, porque na minha cabeça não vale a pena. Mas, se a minha necessidade ou o meu desejo for tamanho, for muito grande, e eu começo a pesar os prós e os contras, e eu acho que vale muito a pena o esforço, eu pego e vou até o supermercado. Então, a satisfação do nosso consumidor está diretamente relacionada ao valor que ela atribui aos produtos. Aí fica mais ou menos assim, para vocês entenderem essa continha. O valor é igual ao benefício dividido por custo. Que tipo de benefício? Um benefício prático, ou seja, a funcionalidade do produto, para que ele serve, em que ele vai me ajudar. Vocês aí tendo que assistir aulas em casa. De repente, o seu pacote de dados na sua casa podia ser baixo. Mas para assistir aos vídeos eu vou precisar de um pacote maior. Então isso é um benefício prático. Para que você consiga acompanhar as aulas online nesse período, você precisa de um pacote de dados maior. Agora tem um benefício emocional. O que isso vai me causar emocionalmente? Então são dois tipos de benefícios diferentes, porque a gente sabe que o consumidor ele pesa. O seu comportamento de compra, na verdade, ele é baseado em dois fatores, os fatores emocionais e os fatores racionais. O comportamento de compra dele versa sobre a razão e emoção. E aí eu pego tudo isso e vou entender os custos, que é o custo monetário, que é o custo de tempo, que é o custo de energia, que é o custo psicológico,
Então, essa continha a gente faz para tudo que a gente vai comprar. Eu não estou precisando de nada, mas nossa, vi essa brusinha aqui em promoção e eu não posso deixar de comprar. Né? Qual é o benefício prático? Não vou usar agora, não estou precisando. Benefício emocional. A questão do preço, sou super sensível a promoções, isso tem um impacto na minha cabeça de consumidor muito grande. Qual é o custo monetário? Eu vou levar vantagem porque está com 70% de desconto. Qual é o meu custo de tempo? A loja está lotada, vou ficar na fila, mas vai valer a pena. Custo de energia, nossa, tô super cansado porque tive que ficar muito tempo na fila e aí tive problema no caixa, não aceitava cartão. Mas valia a pena. E o custo psicológico, que é o resultado de tudo isso. Se de repente eu entender que eu devo ir atrás, aí eu continuo esse processo de compra, porque eu vou entender que o benefício que eu vou adquirir com a aquisição do produto, ele é muito maior do que os meus custos, ou seja, do que os custos não apenas financeiros, mas a dor de cabeça que eu vou ter em adquirir o produto. É a mesma coisa que você pensar qual é a conta que uma pessoa faz para decidir comprar um carro novo ou um carro usado. Se eu tiver 35 mil reais, eu posso conseguir comprar um carro zero, um carro popular, canela seca, como se diz, sem nenhum opcional, ou eu posso comprar com os mesmos 35 mil reais um carro esportivo, SUV, completo, mas com 10 anos de uso. E aí eu vou fazer uma conta na minha cabeça. Um benefício prático. Poxa, o carro popular sem nada, ele vai... eu não vou ter gasto de manutenção por um bom tempo com esse carro. Benefício emocional. Nossa, isso para mim vai gerar status, né? Vou andar com um carro zero, sem placa. Tanana. Tem gente que vê dessa forma, galera. Aí tem a equação de custos, né? O custo é o mesmo. Mas eu posso ter custo com manutenção, mas aí tem o conforto, tem um monte de coisas que uma pessoa que vai comprar um carro, ela avalia. Então, se você, preciso comprar um carro para vir para a faculdade, não adianta você comprar um carro muito velho, que você tenha problemas depois, com manutenção, com mecânico, e você, de repente, financiou esse carro e você vai ter que pagar um financiamento e também pagar a manutenção do carro. Certo? Outra coisa que é importante da gente entender dentro desse processo, para que a gente entenda a segmentação, como que esse produto ou essa oferta vai chegar até esse consumidor? Através de um canal de distribuição. Né? E a gente chama através dos canais de marketing, melhor dizendo. Né? Então são 3 os tipos específicos de canais de marketing, que são os canais que vão ligar a empresa aos consumidores, que vão dirigir o fluxo desse produto ou desse serviço, do produtor até o comprador. O primeiro deles é canal de comunicação, né? São as mídias, são as redes sociais, são as campanhas que a empresa faz, são os filmes publicitários, os canais de relacionamento que ela tem com o consumidor. O serviço de atendimento ao cliente é um exemplo disso. Você tem também os canais de distribuição, né? Quais são os canais que estão como intermediários dentro desse processo de armazenagem, um centro de distribuição que fique ali no meio do caminho, que facilite a logística e a distribuição desses produtos, a frota, demonstração de produtos, a entrega desses produtos, isso tudo é visto como canal de distribuição. E os canais de venda, que podem ser os canais físicos ou os canais de e-commerce, que é o espaço onde vão ser realizadas as transações entre produtor e consumidor, produtor e comprador. Entendendo esses tipos de canais, são as formas com que a gente consegue chegar ao consumidor dentro desse processo de segmentação. Outro ponto importante é o que a gente chama em marketing de supply chain. Traduzindo isso para o português, fica cadeia de suprimentos, que é o que envolve toda a linha produtiva de um produto. Então, se você pensar no McDonald's, o McDonald's é uma rede que ela cuida de toda a sua cadeia de suprimentos. Desde o produtor
de alface até o produtor rural, o produtor agropecuário lá que cuida do gado, o tipo de ração é o McDonald's que determina, como é a forma de abate, como é a forma de armazenagem. Então, tudo que faz parte do processo de produção de um hambúrguer, que está envolvido na cadeia de suprimentos, das matérias-primas necessárias, o McDonald's toma conta de tudo isso. Então, dentro do processo de produção de um carro, né, o que faz parte da cadeia de suprimentos? Então, você tem lá vidro, borracha, aço, tecido para os bancos, né, isso tudo é visto como matéria-prima. Né? O que são os insumos? No caso do aço, são as chapas de aço. O que vai como se você pensar nos tecidos, o acabamento, como que são feitos os bancos, né, a parte de tapeçaria, onde vão os vidros, faz parte do para-brisa, dos vidros laterais, vidros traseiros, e aí eles já passam, a matéria-prima é o produto bruto, e insumo é aquilo que já foi desenhado para o produto, né, aplicado na usabilidade do produto. Aí, outro ponto que aí começa a ficar bastante interessante para a gente até entender. Concorrência. Então, lá, como a gente falou no exemplo da marca têxtil, né, Leves, quais outras marcas podem ser consideradas concorrentes da Leves que atendem público A, de ambos os sexos e, sei lá, de 18 a 30 anos? Todas as marcas que atendem o mesmo público do mesmo segmento, com o mesmo tipo de produto, ou produto bastante similar, ele é encarado como um produto concorrente. Né? Então, a concorrência em si ela é bastante saudável para o mercado, porque ela vai estimular sempre a melhoria desses produtos. Ela vai gerar valor para o cliente, vantagem competitiva, porque isso elimina a possibilidade da empresa dominante se estabilizar no mercado, não querer crescer ou não oferecer vantagens para o consumidor, né? E uma série de outros benefícios que a concorrência vai trazer para o mercado em si. Então, se eu perguntar para vocês, existe uma empresa que empresas que podem satisfazer a mesma necessidade? Empresas diferentes? Sim, pessoal. Por quê? Se você pensar o seguinte, nos tipos de concorrência, a gente tem 4 tipos de concorrência diferentes. Concorrência de marca, concorrência setorial, concorrência de forma e concorrência genérica. Se eu tenho necessidade de me locomover, eu perguntei para vocês se era possível empresas, segmentos diferentes, empresas diferentes, satisfazerem a mesma necessidade. É aí que eu digo que eu consigo provar para vocês que isso é possível. Por quê? Eu preciso me locomover de casa para a faculdade. E eu estou pensando em comprar alguma coisa. Uma moto, um carro, uma bicicleta, para eu ir até a faculdade. Então vamos pensar nos tipos de concorrência. Se eu pensar em comprar um carro, a concorrência que vai disputar o meu dinheiro enquanto consumidor para a compra desse carro vão ser as empresas que fazem parte da concorrência de marca. Aí eu posso comprar um carro da Volkswagen, eu posso comprar um carro da GM, eu posso comprar um carro da Hyundai, eu posso comprar um carro BMW, não importa. Todas as marcas que fabricam veículos são concorrentes de marca. Eu posso também, ao invés de comprar um carro, pensar na possibilidade de comprar uma moto, porque essa moto tem um consumo de combustível menor e eu vou gastar menos. Aí seria uma concorrência de forma, porque aí a Volkswagen, que seria a empresa que teoricamente estaria competindo pelo meu dinheiro para eu comprar um carro, ela vai perder porque eu poderia comprar uma moto da Honda. Só que Honda e Volkswagen são produtos diferentes. Uma vende carros e a outra vende motos. Só que a minha necessidade satisfeita seria a mesma, que é de locomoção. Então, tanto faz ir para a faculdade de carro quanto de moto. O que difere aí essa concorrência é a concorrência de forma.
ok? Um é carro e o outro é moto. É a forma do produto. Isso é uma concorrência de forma. Já a concorrência setorial, né, seria a Volkswagen concorrendo com todas as outras fabricantes de veículos. Então, voltando um pouquinho para tentar ser mais claro, qual é a diferença da setorial para a de marca? Eu estou pensando em comprar um carro e eu estou em dúvida entre um Onix e um Gol. O que vai me fazer escolher entre o Onix e o Gol? Vários fatores, gente. Tudo isso vai depender dos meus critérios de análise enquanto consumidor. Mas as duas marcas que estão disputando a minha preferência são Volkswagen, General Motors, Gol e Onix. Se eu ainda não me decidi, né, ou não tenho uma preferência por um carro específico, uma marca específica enquanto consumidor, aí vai ser uma concorrência de setor. Por quê? Tanto a Volkswagen vai concorrer com todas as outras montadoras, fabricantes de veículos, e todas as outras montadoras, fabricantes de veículos, vão concorrer com a Volkswagen. Então, uma é de marca, que é uma marca briga com a outra pela preferência do consumidor. A de setor, que é uma marca específica, né, brigando pelo posicionamento, pela fatia de mercado com todas as outras. A de forma é quando um produto específico não necessariamente é igual ao outro, ele apresenta diferença na sua forma, mas satisfaz a minha necessidade. E tem a concorrência genérica também, que essa é a mais curiosa. Por exemplo, não é o caso, viu, gente? Mas, por exemplo, se eu trocasse de carro todo ano, aí eu tenho duas possibilidades: trocar de carro ou viajar para a Europa. Se eu viajar para a Europa, eu não vou trocar de carro. Ou seja, a Volkswagen corre o risco de ficar sem o meu dinheiro enquanto consumidor, porque eu vou optar por fazer uma viagem de férias. Aí a concorrência genérica é quando a Volkswagen disputa o meu dinheiro enquanto consumidor, com qualquer outro produto. É a mesma coisa falar para vocês assim, você levou 10 para a faculdade hoje para comer um sanduíche. E aí você só tem esses 10. E eu falo para vocês, eu preciso de um Xerox urgente. Nunca fiz isso, hein, gente? Mas vamos supor que fizesse. Eu preciso de um Xerox para agora. Esse Xerox custa R$ 9,99, hein? Aí, pessoal, você vai ter que escolher se você vai comer ou se você vai pegar o Xerox. Por isso que eu não peço, viu, gente? Então, nesse processo de escolha, o que já estava destinado para a cantina da faculdade, para o restaurante da faculdade, que era o 10ão do lanche, pode ser que vá para outro tipo de produto. E eles não deixam de ser concorrentes, mas são concorrentes genéricos. Eu espero que tenha ficado claro, né, dessa forma com que eu coloquei aqui, que vocês tenham conseguido entender esses tipos de concorrência, de forma setorial, de marca e a genérica. Por quê, gente? Porque dentro desse processo de concorrência, a gente, quando entende a visão de mercado, você precisa saber que tipo de produto que vai satisfazer essa necessidade ou essa demanda. É a mesma coisa que se você precisar pendurar um quadro na parede da sua casa. Necessariamente, você precisa de uma furadeira? Na verdade, você precisa fazer um furo na parede. Esse furo pode ser feito com prego e martelo. Eu posso colocar esse quadro com uma fita dupla face. A minha necessidade é de pendurar o quadro. Agora, se vai ser com uma furadeira, com bucha ou parafuso, ou se vai ser só com prego e martelo, ou com uma fita adesiva dupla face, tudo vai depender da decisão do consumidor. Aí, o meu objetivo central é pendurar o quadro, fixar o quadro na parede. A furadeira, eu tenho a furadeira como uma possibilidade e eu tenho o prego e o martelo. O prego e o martelo pode ser um concorrente da furadeira. Porque, eu não tenho furadeira na minha casa. Quando eu preciso, eu empresto do meu amigo e aí eu trago essa furadeira para casa e faço o que precisa ser feito. Porque, para mim, quando eu vou fazer aquela equaçãozinha de valor, compensa comprar uma furadeira se eu uso muito pouco, né? Não sou lá muito fã de trabalhos manuais e tal, então para mim não compensa o custo financeiro também.
de se ter uma furadeira que eu não vou usar. Então eu vou lá e pego emprestado do meu amigo e utilizo em casa. E aí, se acontecer alguma coisa, eu tenho que comprar uma furadeira nova para restituir a que eu peguei emprestado. Então esse pensamento mercadológico é a gente pensar o que eu preciso, na verdade, é fazer um furo, é colocar o quadro, ou eu preciso de uma furadeira? E aí a gente entende a necessidade de monitorar, de entender o papel desses possíveis concorrentes. Quando a gente vai entender esse processo, essa relação entre os concorrentes, tem alguns tipos de ataque, por exemplo, que precisa ficar bastante claro para a gente. Por exemplo, uma empresa forte, ela tem necessidade de atacar uma empresa fraca? A Coca-Cola, vocês já viram em algum momento a Coca-Cola fazer alguma ação de guerrilha ou uma ação de ataque declarado a Conte-Cola? Geralmente os fortes não têm motivos, não tem nenhuma motivação para atacar uma empresa de menor porte. Outra coisa que não se faz em ataque, né? Atacar empresas distantes. Então, se eu domino o mercado na região do Oeste Paulista, interior de São Paulo, o porquê que eu vou atacar uma empresa concorrente, ou seja, que vende o mesmo produto, do mesmo segmento, que atende um público similar, se essa empresa fica lá no Nordeste? Ela não oferece nenhum tipo de perigo para mim na região onde eu atuo. E outro ataque que não é comum é uma empresa vista como boa atacar empresas más, né? Empresas, sou empresa amiga do meio ambiente, pratico marketing socialmente responsável e vou lá atacar aquela empresa que polui o rio, que não trata a água, não utiliza água de reuso, enfim. Geralmente as empresas que têm uma boa conduta, elas não vão atacar as que não têm, porque justamente o não ataque faz parte dessa boa conduta e da ética dessa empresa. Mas quais são essas estratégias de ataque? O que é importante vocês saberem aí? Primeiro, a gente tem ataque frontal. Então, para você atacar de frente, o próprio nome já diz ataque frontal, vocês acham, nessa cena aqui, por exemplo, dessa luta de sumô, onde tem esse cara grandão com uma criança, é justo? No mercado também não é. Então, para acontecer o ataque frontal, é preciso que o marketing mix, ou seja, o mix de marketing dessa empresa esteja esteja em pé de igualdade, vamos dizer assim. Então eu só posso atacar uma empresa concorrente de frente quando ela tem o mesmo poder de fogo que eu. Então o BK, Burger King, está atacando, a gente vê isso com frequência, o McDonald's, mas porque eles têm o mesmo poder de fogo. Eles têm o mesmo poder de atuação, eles têm o mesmo segmento de mercado e as marcas elas têm um marketing mix super parecido. Então justifica um ataque frontal. Já o ataque de flanco é quando eu vou entender, vou começar a estudar o meu concorrente e ver onde que ele é vulnerável, né? Onde que ele não atende bem, por exemplo, onde que o produto dele não é bem aceito, e aí eu começo a atacar este meu concorrente através do flanco. O ataque de cerco é quando eu vou cercar esse meu concorrente e tentar de alguma forma fazer com que ele não tenha acesso a, por exemplo, uma matéria-prima que ele utiliza para produzir. Então, isso é muito comum, né, as empresas fazerem, por exemplo, contrato de exclusividade com o fornecedor. Isso acontece, inclusive, em marketing político, gente, marketing eleitoral mais especificamente. Há aqueles adesivos de carro, né, perfurado, que eles colocam no vidro traseiro, já existem casos, né, isso não é errado fazer, muito pelo contrário, é uma estratégia para você minimizar o poder do seu concorrente, é você fechar um contrato com uma empresa de adesivo e falar, você só vai fazer para mim, eu vou comprar toda a sua produção. Quando o outro concorrente quiser fazer, ele vai ter que buscar um outro fornecedor, que pode demorar mais para entregar, que pode custar mais caro, e isso de alguma forma pode inviabilizar o produto dele. Já o ataque de guerrilha são aquelas estratégias que têm o objetivo de constranger essa empresa concorrente. Vai tentar imobilizar esse concorrente de alguma forma, desmoralizar esse concorrente,
né? Então, a estratégia de guerrilha, ela é bastante, é uma estratégia que utiliza muitas vezes de artifícios que, particularmente, eu não concordo enquanto profissional. Mas eu gosto muito de uma estratégia de guerrilha quando ela é feita com um ataque mais inteligente. A questão de constranger a concorrência, eu já não acho muito bacana. Então, não sei se vocês conseguiram identificar até agora todos esses termos, principalmente com relação à concorrência, esses termos que a gente utiliza no marketing, estão muito ligados à estratégia de guerra, né? A atacar, defender, flanco, guerrilha, cerco. Então, tudo isso é estratégia de guerra e é o que a gente vive dentro do mercado, né? É uma guerra diária, matando um leão por dia. Então, essas 4 estratégias de ataque, frontal, flanco, cerco e guerrilha, é extremamente importante para vocês entenderem isso dentro dessa atividade que a gente vai fazer de conteúdo à distância. Frontal tem que ser de igual para igual, né? Não é aquele cara grandão do colégio que vai bater no menino mais fraco, né? O ataque de flanco, você vai entender onde tem vulnerabilidade desse cliente, né? Desse seu concorrente, melhor dizendo. O que é entender onde existe a vulnerabilidade desse concorrente? Saber onde o produto dele não tem uma distribuição eficaz e você ir lá e tentar colocar o seu produto no ponto de venda. Verificar onde o consumidor está se queixando de atendimento do seu concorrente e você ir se instalar nessa região. De repente o seu concorrente tem uma atuação nacional e especificamente numa região, no interior de São Paulo a distribuição não é muito legal e aí existe um gap dentro desse mercado. Então essa é uma oportunidade para mim. Eu vou chegar aqui onde tem esse buraco, meu cliente não atua, então eu faço um ataque de flanco. Cerco, o próprio nome já diz, cercar o concorrente para que ele não tenha acesso a alguma coisa, né? Pode ser uma matéria-prima, pode ser o próprio capital humano, né? De repente tem uma pessoa que é extremamente fundamental no processo produtivo do meu concorrente, ou ele tem um super vendedor e eu vou lá e tiro esse vendedor dele, né? Que tinha um papel bastante importante dentro desse processo de venda, e aí eu vou lá e tiro esse vendedor. É um ataque de cerco. E o ataque de guerrilha, que é mais aquela coisa direta mesmo, só que tem possibilidades de você imobilizar essa concorrência através de uma ação inteligente ou de constrangimento. De constrangimento nunca vai ser legal, pessoal. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Aqui são uns vídeos que eu acho que não... Aqui, só para finalizar esse assunto e colocar como exemplo para vocês. Essa guerra de Pepsi e Coca-Cola, que é muito comum nos Estados Unidos e bastante antiga, para a gente não, né? No Brasil isso não é comum, mas por que isso como exemplo? Porque nos Estados Unidos o marketing mix de Coca-Cola e Pepsi é muito parecido, eles têm quase o mesmo percentual de mercado. No Brasil não, a Pepsi tem um percentual de mercado, uma participação muito inferior da Coca-Cola. Por isso que aqui não é comum essa briga de igual para igual. A Pepsi não tem o poder de resposta, a Pepsi Brasil não tem o mesmo poder de resposta para a Coca-Cola. Então por isso que aqui ela não ataca a Coca-Cola, porque aqui ela é mais fraca. Já essa situação é diferente nos Estados Unidos. A estratégia do Carrefour, por exemplo, em colocar que cobre qualquer preço no caixa, né? É uma estratégia onde você coloca o seu produto, como o seu preço, como fator de escolha dentro desse fator de escolha do consumidor. Ou seja, nenhuma empresa concorrente vai poder ganhar de você no quesito preço, porque você vai cobrir todos os preços no caixa. Então, aí dentro desse processo de ataque, a gente teria como classificar esse tipo de ataque do Carrefour, principalmente como ataque de flanco, porque você está pegando o preço da sua concorrência. Em alguns casos, pode ser também ataque frontal. Só que ataque frontal, só quando
esse preço da concorrente, quando a concorrente, aliás, ela tiver o mesmo peso do Carrefour, porque ela vai poder dar contra-resposta, ela vai poder estabelecer uma guerra de preços que vai ser muito vantajosa para o consumidor. Agora, não adianta o Carrefour, eu tenho um mercadinho de bairro, o Carrefour vai lá e cobre o meu preço, eu não vou ter condições de baixar o preço mais do que o Carrefour já fez, porque eu tenho um custo muito maior, porque a minha quantidade de compra ela vai ser, obviamente, menor também. Certo, pessoal? Então, para essa semana, o que eu queria passar para vocês era isso em conteúdo de vídeo. Ainda essa semana eu vou preparar uma revisão das demandas, um vídeo também, vou postar no FIB Online. Aí pegando essa revisão das demandas, a gente vai ter mais um conteúdo antes dessa última avaliação que vai ser na primeira semana de abril de conteúdo EAD, onde a gente vai ver um pouco mais sobre o mix de marketing, entender a relação dos 4 P's com os 4 C's e os 4 A's. Aí a gente finaliza o conteúdo desse bimestre. Tá ok, pessoal? Beijo grande para vocês. Até mais.